paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu quero também cumprimentar os que estão em casa, que você tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, e como sempre, que você fique conosco durante este culto, que à medida que nós formos abençoados aqui, queremos que você também seja abençoado na sua casa. Então, louve conosco, fique conosco, orem conosco, e assim nós vamos sendo abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que aqueles que podem ficassem de pé, nós vamos orar, logo após teremos um louvor e vamos dar sequência ao culto nesta noite. Pai, nós estamos deveras alegres por estarmos diante de Ti, por estarmos na Tua presença. Eu quero render graças ao Teu nome porque Tu és bom e a Tua bondade ela dura para todo sempre. Obrigado por nos guardar, por nos proteger e obrigado, ó Pai, por sempre nos honrar diante de todas as coisas. Nos colocamos diante do Senhor, assim como colocamos também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão isolados e não podem cultuar conosco. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos e que os mesmos possam se recuperar em tempo recorde. Peço a Deus que o Senhor guarde a Tua igreja debaixo da Tua mão poderosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos diante do Senhor os Teus filhos que estarão Te louvando a partir deste momento. Receba os nossos louvores, receba, meu Senhor, a nossa adoração, é o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, Jesus. Quem tem promessa de Deus não morre não. Aleluia, Jesus. Vamos adorar. Se tudo está difícil, a multidão já se cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrer enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Aleluia, Jesus. Você tem promessas. Adora. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei
enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia, Jesus. Quem tem promessa de Deus, ele vence o mal, ele não desiste, ele vai em frente porque ele crê naquilo que Deus prometeu. E Deus, ele é fiel e justo para cumprir na minha vida e na tua tudo aquilo que ele tem prometido. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. E a igreja aplaude o Senhor, amém? Aleluias. Graças a Deus. Quem tem promessa de Deus não morre. Queridos, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos em um número menor na quinta-feira. Eu disse ao irmão lá que o nosso culto de sexta está tomando o lugar do culto de quinta. O pastor Paulo pediu que nós fizéssemos um culto um pouco diferente na sexta. E a palavra dele foi bem assim: um culto que saia dos moldes da Assembleia. Então tá, vamos fazer um culto que saia dos moldes da Assembleia. E aí parece que fica pesado para o povo vir terça, quinta, sexta e domingo. Mas nós estamos aqui, nem que fosse só nós dois, né, Alexandre? Para gravar a live estamos aqui, louvando ao Senhor. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus por você, eu fico muito feliz por você estar conosco. Juntos nós vamos mais longe. E nós vamos ouvir uma palavra com a missionária Paula, e depois a gente divide esse tempo aí entre a missionária e o pastor Virgílio, e vamos cultuando ao Senhor, vamos louvando ao Senhor. Eu quero também, já que quem está aqui que não estava na sexta passada é a sua irmã Kelly e a irmã Lúcia, mas eu já falei com elas estarão na sexta também, amanhã, se Deus quiser, e também o esposo. Missionária. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de ler aqui em Gênesis 39, diz assim: E José foi levado ao Egito, Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Amém. Quem nunca ouviu falar de José, né? E aqui o que nos chama a atenção da vida de José é que ele perdeu a sua identidade como filho, ele perde a sua identidade como irmão, ele perde a sua identidade como hebreu, porque ele é levado como um escravo, vendido como se fosse um objeto para o Egito, uma terra estranha, uma terra diferente. E é uma perda de dignidade, de identidade, de homem livre. Mas ele não perde a sua identidade como o filho de Deus. Isso ele não perde. Ele pode ter perdido a sua identidade como familiar, como irmão, como hebreu, como homem livre, mas ele não deixa de perder a sua identidade como filho de Deus. Então, quando ele foi ali levado como escravo, e depois a mulher de Potifar tenta tirar dele essa identidade de filho de Deus, tenta levar ele ao pecado, à desobediência. Mas mesmo assim, sob a tentação, ele não deixa a sua identidade como filho de Deus. A marca de José, em todo o processo que ele passou, foi a todo momento ele ter a convicção de que ele era filho. Ele não tinha mais o pai carnal dele, o pai terreno dele, ele não tinha mais.
a sua mãe, os seus irmãos, o seu povo, a sua cultura, a sua tradição, uma língua estranha, uma religião estranha, um povo estranho. Ele não tinha mais a sua liberdade, mas ele não deixou a marca de filho de Deus. A convicção, todo momento, acompanhou ele de que ele era filho, de que ele era filho de Deus. A sua identidade como filho de Deus não foi tirada. Às vezes, nós perdemos a nossa identidade diante de muitas situações que nos ocorrem, mas não perca a sua identidade como filho de Deus. E o que pode levar você a perder a sua identidade como filho de Deus é você cair em tentação, é você não fazer a vontade do Pai, é você usar como justificativas os problemas que te afrontam, os problemas que você enfrenta, e você usar isso como justificativa para dizer: olha, Deus me abandonou, eu não sou mais filho. Então você usa isso como desculpa para fazer aquilo que não agrada o Pai, perdendo o sinal e a identidade de Deus na sua vida. Mas José não. José foi até o fim, diferente de Sansão. Sansão era um jovem que tinha tudo para dar certo. José era um jovem que tinha tudo para dar errado. E Sansão, ele tinha tudo. Ele tinha força, ele tinha poder, ele poderia conseguir destruir o exército dos filisteus que há anos amedrontava o seu povo. Ele tinha sua família, ele tinha sua cultura, ele tinha sua identidade terrena, ele tinha. Mas ele caiu na tentação. Mas ele pecou contra Deus. E quando ele cai na tentação com Dalila, quando ele faz aquilo que não era do agrado de Deus, que não era o propósito de Deus para a sua vida, então ele perde a identidade como filho. E o José, que tinha tudo para dar errado, que manteve a sua identidade como filho de Deus, Deus o elevou e exaltou a ele aqui nesta terra. Mas a Sansão, que tinha tudo para dar certo, mas que perdeu a sua identidade como filho de Deus, ele morreu de uma forma muito humilhante. O seu fim foi humilhante. Apesar da visitação de Deus no seu último momento de vida, porque Deus é misericordioso, não era aquele fim que Deus queria para ele. O fim que Deus quer para os seus filhos, o fim nesta terra, a vida nesta terra que Deus quer para os seus escolhidos, para aqueles que têm a marca da promessa, para aqueles que têm o sinal que é o seu Espírito Santo, é de honra, é de exaltação. Se você neste momento está passando por uma humilhação, se você está passando por uma circunstância que você acha que não vai sair mais, como José ali naquela prisão, mas se você ainda tem convicção e segura essa promessa de que você é filho, tenha certeza que Deus não vai deixar essa humilhação, você morrer nessa humilhação. O tempo da exaltação vai chegar na sua vida. Deus vai te elevar. E aqueles vão olhar para você e vão dizer: ele tem a marca da promessa. Porque você não abandonou a identidade de filho de Deus. Não troque como Esaú trocou a tua promessa por um prato de lentilhas, coisas passageiras, coisas que não vão edificar em nada, coisas que vão passar e você não conquistou nada fazendo aquilo, pelo contrário, aquilo te deixou separado da presença de Deus. Não troque como trocou Esaú a tua promessa, o teu galardão, por um prato de lentilhas. Como fez também Sansão, não, mas persiste, persevere, mesmo que
tudo seja difícil, mesmo que pareça que tudo esteja ao contrário, mantenha a sua identidade como filho de Deus, porque na hora certa Ele te exaltará, porque Ele não deixa o seu filho, Ele não deixa um filho seu na prisão. Ele não deixou José na prisão, mas a prisão é só uma experiência para que você venha moldar o seu caráter. E no momento certo, Ele te colocará em lugares que você nem imagina. Vocês podem crer que o Senhor tem coisa grande preparada para vocês que estão aqui? Deus é Deus grande, não é Deus pequeno. Ele tem coisa grande preparada para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes, no seu trabalho. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para os filhos. Mas não abandone a tua identidade de filho de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Mantaís louva ao Senhor? Nós vamos ouvi-la louvando ao Senhor enquanto fazemos as nossas contribuições. Aleluias. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. Então, com toda certeza, Ele não depende de um número expressivo. Ele depende somente de alguém que o adore. Se tem alguém que o adora, Ele está presente. Amém? Então vamos adorá-lo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Está nas
Glórias a Deus. Aleluias. Amém, amados? Assim nós vamos cultuando e exaltando o nome daquele que era, que é e que será eternamente. Aquele que fez o céu, fez o mar e fez a terra seca. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, porque Ele nos deu graça para aqui estarmos. Pastor Virgílio nos trará a palavra do Senhor. Aleluia. E nós continuemos nesta mesma posição, adorando-o e bendizendo-o na beleza da sua santidade. Aleluias. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor para o adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Quero ser breve aqui e quero falar algo que Deus colocou no meu coração. E o Espírito Santo, ele testifica, né? Tudo que foi falado até agora, Deus usou a missionária, tem falado também nos louvores sobre as promessas do Senhor. O Senhor, ele tem promessa para a minha vida e também para a tua. O Senhor, ele tem algo tremendo para mim e também para você. Você que está na sua casa, que você possa abrir o seu coração, os seus ouvidos e deixar que a palavra de Deus entre e ela assim faça aquilo que você necessita. Porque a palavra de Deus, ela tem o seu poder, mas nós também temos que ficar sempre atento, né, irmãos? Porque as promessas do Senhor são para as nossas vidas, mas tem as promessas e também tem as propostas, porque o inimigo também, ele não vai deixar que nós alcancemos as promessas do Senhor. E o nosso arquirrival, o inimigo, Satanás, o diabo, a grande serpente, ela vai querer nos tirar do foco, que é as promessas de Deus para as nossas vidas. Salmos de número 78, e o versículo de número 19 diz assim: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Aqui o salmista Asaf, ele traz desde os patriarcas até Davi todos os feitos que Deus fez. E Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele pode fazer tudo. Mas aqui o salmista, ele fala: falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Sim, Deus, ele pode, mas tem aqui uma exigência. O porquê? Porque mesa no deserto só vai participar quem é obediente à palavra de Deus. Aquele que ouve e a pratica, aquele que coloca ela como meta na sua vida e ali segue. Aqui o salmista, ele deixa bem claro, e nós entramos lá no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo de número 4. Eu quero aqui ser breve e os irmãos vão entender aquilo que o Espírito quer falar à igreja. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filhos de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filhos de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Podemos ver que Jesus aqui ele passa por essa grande situação. Mas ele passando diante da obediência, os anjos vieram e fizeram um grande banquete para Jesus no deserto. Jesus, ele faz para mim e para você, meu irmão. Mas você tem que andar na obediência da palavra do Senhor. Nós não podemos trocar as propostas de Deus pelos prazeres pecaminosos de Satanás. O Satanás, ele tem colocado muitas propostas no coração do povo. Pessoas que estão diante da igreja, mas são ali levados pelas propostas do inimigo. O inimigo tem roubado, o inimigo tem tirado aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, que é as promessas do Senhor. Podemos ver hoje, irmãos, situações terríveis acontecendo com o povo que foi ali escolhido por Deus, e Satanás tem ali, irmãos, invadido. Satanás tem tirado os jovens da igreja, tem tirado os irmãos da comunhão. Irmãos já não tem mais corrido atrás para evangelizar lá fora, para falar do amor de Cristo, trazer almas para o reino, e tem ali, irmãos, cedido as propostas do inimigo. Ficar quieto, ficar frio, ficar quietinho, pensar só em si, e pessoas gemendo lá fora. Nós temos, irmãos, que comer o de melhor dessa terra, fazer a diferença diante dessa terra. Nós temos que pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, salvar aqueles que estão doentes aí fora. O Senhor, ele nos chamou para isso. O Senhor, ele nos chamou para fazer essa grande diferença, e só vai participar de mesa no deserto quem for obediente à palavra do Senhor. Esses dias o pastor falou algo aqui, que o apóstolo Paulo, ele disse: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E na igreja tem muitos irmãos assim, sabe o que tem de fazer, mas não faz. Sabe que tem que correr atrás, mas não corre. Sabe que tem que ganhar alma, mas não ganha. Mas que nós possamos aqui, como igreja de Cristo, nos unir a cada dia e orar por essas pessoas que estão perdidas, buscar aquele que está caído lá fora, fazer a diferença diante dessa terra, porque nós somos árvore, e árvore frutífera, e com toda certeza nós vamos fazer um grande banquete, porque o Senhor tem preparado para os vencedores, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu confesso que eu queria hoje que os irmãos chegassem às 9, fossem até às 9, mas Deus abençoe. Abra suas Bíblias na 1 de Reis, no capítulo de número 19, e o versículo de número 8. 1 de Reis, capítulo 19, e versículo de número 8. Diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto,
também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz do Senhor. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. E o Senhor lhes disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Amel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Amém? Amados, vamos aproveitar esses minutos e vamos falar um pouco sobre este profeta chamado Elias. O interessante é que quando olhamos para Elias, eu acho que eu já falei aqui uma vez, que Elias ele é considerado o maior dos profetas, ou o leão dos profetas. Elias tinha uma escola, que ele ensinava os profetas, ele tinha os seus discípulos, não é? E ele os ensinava. Porém, Elias, quando você procura a sua origem, você só vai descobrir que ele era de Gileade, de um lugar chamado Tisbé, ou Tisbe, e um lugar tão sumido, um lugar tão nada, que nem na geografia bíblica aparece o lugar de onde Elias veio. Também a Bíblia não fala se ele era casado, se ele era solteiro. Eu tiro as minhas deduções e acho que ele era um homem solteiro, por conta de algumas passagens, mesmo que as passagens que fala de Elias, não obstante ele ter sido considerado o maior dos profetas, mas nós temos 2 capítulos ou 2 capítulos e meio falando a respeito dele, e não mais. Mas dentro desses 2 capítulos ou 2 capítulos e meio que nós vemos sobre Elias, nós conseguimos extrair alguns versículos que mostram que ele não tinha uma família. Mas o interessante é que, mesmo no meio do nada, mesmo em Tisbé, onde ninguém queria encontrar com ninguém, onde ninguém escolhia para fazer um turismo e passar um fim de semana, onde não tinha nada que agradasse os olhos de ninguém, estava este homem chamado Elias. Elias estava no anonimato, cuidando da sua vidinha, sem ter nenhuma perseguição e sem ter nenhum título também que o elevasse hierarquicamente. Mas de repente ele é pego de sobreaviso em um dos momentos mais trágicos de Israel. Por que mais trágico? Porque quem reinava sobre Israel era um cidadão chamado Acabe, que contraiu o matrimônio com uma pessoa que não era da mesma linhagem, com Jezabel. E Jezabel
ela conseguiu implantar os seus costumes na nação de Israel. Jezabel, ela servia para fazer campanha política, porque ela saiu distribuindo o santinho dela em toda a residência de Israel. E quem recebia a primeira dama, obviamente que seguia os seus ensinos. E isto dividiu o pensamento de Israel. Isto dividiu a adoração de Israel. A altura de Deus buscar alguém no anonimato e falar: a nação precisa ser sacudida. Às vezes nós queremos estar no pedestal. Às vezes nós fazemos voto que o Alexandre não falte, para que a gente apareça na rede social. E não queremos estar no anonimato. Porém, as nossas maiores lutas, Deus nos deixa lutar sozinho, para que ninguém veja, para que não tenhamos confetes e nem aplausos, até que chega a hora que Ele fala: é o momento de te exaltar. Então Ele exalta. Lembra de Davi? Davi, ele cuidava das poucas ovelhas malhadas para a sua sobrevivência no meio do nada. E quando veio o urso para pegar uma das suas ovelhas, ele rasgou o urso no meio. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém falou: você é o cara. Ninguém falou: Davi, como você conseguiu? Ele não fotografou o urso morto e colocou no Facebook, e ele do lado. Ele não quis aparecer. A mesma sorte levou o leão, quando veio pegar uma das suas pequenas ovelhas. E a Bíblia diz que ele rasgou o leão no meio. Ninguém viu. O Instagram até hoje não sabe disso. Ninguém aplaudiu. Ninguém jogou confete. Mas chegou o momento que Deus disse assim: agora eu vou te elevar. Então pegou Davi e apresentou para Davi um gigante. O gigante que apareceu para Davi era literal. Davi, o homem experiente que era com vale, um dia eu disse que ninguém melhor do que Davi para escrever o Salmo 23, porque o Salmo 23 fala de pasto, fala de monte, fala de vale. Ele conhecia essas coisas, e ele convida o gigante para descer no vale de Elá. Desce, vamos pegar mano a mano lá no meio do vale. E ele leva o gigante onde ele tinha experiência. E Deus vence o gigante por Davi. Minha pergunta é: quem era o gigante ali? Era Golias ou era Davi? Quem era o grande ali? Era Davi ou era Golias? Outra coisa, o Golias não apareceu na frente de Davi para destruir quem Davi seria.
O Golias apareceu na vida de Davi para promovê-lo. Como seria a história de Davi se não tivesse aparecido o gigante? Os gigantes aparecem na minha e na sua vida para te promover para uma fase maior. Então não tenha medo dos gigantes que lhe aparecem. Enfrente-os de cabeça erguida, porque eles estão aí para te dar uma promoção, para mais nada. Então Davi, ele sai do anonimato, mas primeiro ele matou um leão e um urso, e ninguém ficou sabendo. Queridos, entendamos uma coisa: quando nós não fazemos para nos aparecer, quando nós não fazemos para ver quantas curtidas vai dar, quando nós não fazemos para ver quantas visualizações nós teremos, entenda que quem te promove não são os seus seguidores, quem te promove não são aqueles que curtem o que você faz ou fala, quem te promove é aquele que fez o céu e a terra seca. Este é o único que pode te promover, ninguém mais, ninguém mais. Então Deus tira Davi do anonimato e dá a ele um trono para ele reinar. Ok. E Elias estava do mesmo jeito, no anonimato, nem pensava em ser chamado para uma obra específica. E de repente Deus o chama e o coloca diante de uma situação estreita. E quando Elias chega na casa de Acabe e lança a sua primeira profecia, a casa de Acabe estava tendo festa, era o dia que eles comemoravam a festa do deus Baal. E a festa do deus Baal, ela acontecia em meio a orgias sexuais. E então imagina aquele povo como estava. Foi quando Elias chegou e disse para o rei: segundo a minha palavra, não vai cair chuva do céu, nem subir orvalho da terra durante 3 anos e meio. Lembra que eu li que Deus falou com ele dentro da caverna, lá na frente. E quando Elias profetiza, às vezes nós ficamos vítimas das nossas profecias. Ficamos. Uma única profecia proferida pelo profeta Elias desestruturou a nação inteira. E ele tornou-se vítima das suas palavras. Então, Deus pede para que ele se esconda, para não ser pego, porque o rei começa a persegui-lo. Outro dia eu ensinei sobre isto. Ele vai para um lugar chamado Querite. Deus esconde ele no Querite. Como cristãos que somos, muitas vezes Deus nos coloca no Querite. Quer dizer, Deus nos coloca na prova, Deus nos coloca no estreito. A palavra querite é uma palavra hebraica que significa cortar e colocar no tamanho certo. Às vezes, temos algumas arestas. Às vezes tem alguma coisa que está sobrando, às vezes tem algo que está faltando, e então Deus nos leva para a prova, nos leva para o querite, para nos colocar no tamanho exato que Ele precisa que nós fiquemos. Então, o querite, muitas vezes, a luta, a prova,
é para nós nos colocarmos no tamanho que Deus quer, para que Ele possa nos usar. E Ele permite estas provas nas nossas vidas, primeiro, para que nós venhamos nos conhecer nos momentos adversos que nós enfrentamos. Porque nós somos prontos e preparados a dar glórias e aleluias quando tudo vai bem. Nós somos prontos a recitar o que falou o profeta Abacuque, no capítulo 13, versículo 17. E aí criar um louvor muito lindo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e que nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei. Mas e isto quando tornar-se realidade em nós? Nos alegraremos realmente? Ou mandaremos que o compositor deste hino se converta? As lutas da nossa vida não é para Deus nos conhecer, porque Ele sabe dos nossos comportamentos, mas é para que nós nos conheçamos. Se no momento da luta o nosso comportamento é o mesmo de quando não estamos na luta, segundo, Deus nos coloca na prova, nos coloca na luta, para nós aprendermos que tem momento que não dá para confiar no meu salário do dia 5, porque ele já não existe mais. Deus nos coloca na luta para nós aprendermos a confiar inteiramente nele, mesmo que não haja mantimento nas latas, mesmo que não haja uma gota de combustível no tanque, mesmo que não haja absolutamente nada. Agora eu não tenho em quem confiar, não posso confiar no meu salário, eu não posso confiar que o cidadão da bomba vai encher o meu tanque, porque eu não tenho salário. Eu estou no vale, eu estou no querite, eu estou na prova. A prova vem para aprendermos a depender exclusivamente dele, não confiar em absolutamente ninguém a não ser nele, porque ele é o provedor. Foi ele quem disse assim, que não me deixaria e não me desampararia. Meu patrão me empregou, mas não falou isto. Não, eu vou servir para o meu patrão até que, mas Deus foi quem disse, eu não te deixarei e não te desampararei. Então, tem o momento do querite, é para nós entendermos que a nossa confiança tem que estar inteiramente nele e em mais ninguém. Terceiro, a luta, a prova, ela vem para nós entendermos que o nosso socorro realmente está no Salmo 121, quando o salmista diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem, o meu socorro não vem do patrão, o meu socorro não vem do pastor, o meu socorro não vem do vizinho, o meu socorro não vem da assistência social, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O querite existe para que nós venhamos entender que o socorro, ele vem de Deus sim, mas ele vai usar alguém que nós nunca imaginamos em toda a nossa existência. Querite, ok. E Elias então, ele foi vítima da sua profecia,
porque ele passou na beira deste rio 3 anos e meio. E então ele sai do Querite depois de 3 anos e meio. E Deus fala: eu preparei alguém para cuidar de você. Imagina o senhor saindo de Avaré com a voz de Deus falando assim: Virgílio, vai para Mococa, que eu preparei alguém para cuidar de você. Você vai pensar que esse alguém é quem? Um empresário. Alguém que tem uma condição diferente da minha. Alguém que vai me amparar. E aí Deus dá para Elias o endereço. Quando Elias chega, ele encontra uma viúva com uma criança. E Deus fala: é aqui. A empresa que eu preparei que vai cuidar de você é esta. Elias chega naquela mulher e diz assim: olha, eu preciso de água. Não foi ele que profetizou para não ter mais água? Agora está morrendo de sede. E eu estou com fome. E a mulher fala: olha, nós não temos nada, absolutamente nada. A Bíblia não fala, mas eu tenho o direito de pensar. Ó, faz 3 anos e meio que um maluco aí profetizou que não ia chover. Não tem mantimento, não tem nada. Eu estou catando uns gravetos. Vou fazer um bolo para eu comer com meu filho e vamos morrer. Quer dizer, não tem mais nada. Então, queridos, entenda uma coisa. Mesmo que às vezes o profeta fala coisas que é absurda para você, mas quando o profeta falar, é bom obedecer. É bom obedecer. Elias parecia um assaltante naquele momento, porque ele viveu 3 anos e meio comendo pão com carne de manhã e pão com carne à tarde. Diante do restante do povo que passou pela fome e pela sede, ele estava muito bem. Aí ele chega naquela mulher viúva, que não tem nada. A mulher fala: vamos fazer um bolo e vamos comer e morrer. Ele fala: então faça primeiro um bolo pequeno para mim. Pensa se não é uma afronta. Por quê? Se você fizer isto, a farinha não vai faltar na tua panela e nem o azeite na tua botija todos os dias da tua vida. Se você não entendeu, você viu o valor que é cuidar de um profeta? Percebeu? Percebeu? Se você fizer, a farinha não vai faltar na tua panela e nem o azeite na tua botija. E não faltou, porque ela fez o bolo pequeno para o profeta comer. Então, às vezes, nós não entendemos muitas coisas. De repente, no meio da situação em que vivia Israel, Deus então começa a usar Elias para o real propósito que ele trouxe para aquele local. E Elias então, ele confronta os profetas que vieram de presente no casamento de Acabe com Jezabel. Os 450 profetas de Baal. E é interessante que em Israel existia 2 altares, um para Deus e um para Baal. O altar de Baal era bonito, cuidado, zelado, e o altar de Deus, você vai ver no texto quando você lê, que estava simplesmente destruído, simplesmente todo desmantelado. Eu acostumo dizer que dentro de nós sempre haverá 2 altares,
o de Deus e o de Baal, ou o de Deus e o do capeta. Vai sobreviver aquele que eu cuidar mais. Se eu desvio as minhas atitudes para a esquerda, e zelo das coisas do mundo, e me entrego às coisas do mundo, e me contamino com as coisas do mundo, o altar de Baal está sendo cuidado. Mas quando eu renuncio o mundo, quando eu renuncio o pecado, e me aproximo de Deus, o altar de Deus está sendo cuidado. Tanto é que você vê dentro do texto, que no desafio em que Elias fez contra os profetas de Baal, os profetas de Baal se mutilaram, retalharam, se machucaram. Elias zombou deles e disse: cara, grita mais alto, pode ser que teu Deus está dormindo, não está escutando. E eles então foram se retalhando tudo, até que Elias falou: agora chega. E Elias então foi orar ao Deus do céu. Quem se lembra o que ele fez primeiro antes de orar? Arrumou o altar, consertou o altar. O altar, ele estava quebrado, estava em ruínas. Antes que Elias clamasse ao Deus do céu, ele disse: eu preciso primeiro consertar o altar. Ponto. O altar ali significa a minha vida. Nós chegamos diante de Deus e achamos que a nossa oração bonita convence Deus. Ou nós achamos que a nossa oração, por ser longa, ela convence Deus. Ou nós achamos que se nós dobrarmos o joelho e chorar bastante, convence Deus. Não convence. O que convence Deus é uma vida reta diante dele. É o altar consertado. O que Elias fez ali foi literal, pegou as pedras simbolizando cada tribo de Israel, colocou elas em ordem, tá? Para depois colocar o novilho em cima e clamar a Deus. Mas às vezes nós chegamos diante de Deus, todo desconcertado, todo cheio de erro, todo cheio de pecado, todo cheio de mágoa, todo cheio de desejo de vingança, e dobramos o joelho, e queremos que Deus escuta a nossa oração e nos responda. Deus não responde antes que o altar seja consertado. Primeiro, o altar precisa estar em dia. Depois, então, nós podemos clamar para que Deus nos escute e responda às nossas orações. Vou mostrar para você outra coisa aqui, já que eu tenho tempo, de uma pessoa que aparece aqui, mas ela fica no anonimato. Eles estavam no monte. Eles estavam há 3 anos e meio sem água. Mas aí, antes de Elias clamar, ele fez uma vala ao redor do altar, e para provar que Deus era Deus, quem se lembra o que ele fez? Pôs água. 3 anos e meio sem chover. Eles estão em cima do monte. As pessoas que estão acompanhando o profeta estão ali na expectativa do que vai acontecer. E aí ele fala no meio da seca: quem de vocês tem água para encher esta vala? A água tinha virado ouro. Ninguém tinha. Mas no meio daquelas pessoas, um camarada que sabe administrar o que tem, momento da crise, ele é desesperador.
ou ele é o momento da oportunidade? Tem pessoas que eram ricas e ficaram milionárias nesse momento em que nós estamos vivendo. Mas tem pessoas que eram pobres e ficaram miseráveis. Momento da crise, ele é um momento de desespero, ou é um momento que nos traz oportunidades. Então, Elias disse: desce e traga água, até encher esta vala. Pensa, era o bem mais precioso, 3 anos e meio sem chuva. A hora que aquele menino chega, aquele rapaz chega e despeja o primeiro, na nossa linguagem, o primeiro balde de água, antes da água chegar na terra, a terra absorveu, tão seca que estava. Mas aquele moço tinha reserva, aquele moço sabia administrar o que tinha, e ele tinha o líquido precioso que o profeta pediu naquele momento. Quem somos nós nos momentos das nossas dificuldades? Quem somos nós nos momentos da nossa crise? Ok? Elias ordena o altar, faz o rego ao redor do altar, enche de água e clama a Deus. O desfecho eu e você sabemos: Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, bebe a água tudo, e ele destrói os profetas falsos de Baal. Até aí tudo bem. Mas daqui a pouco, ele chega na sua casa e recebe uma mensagem de Jezabel. E o mensageiro diz: olha, Jezabel mandou falar que do mesmo jeito que você matou os profetas, ela também te matará dentro de 24 horas. Minha pergunta para você é: o Deus que tirou Elias do Tisbé, trouxe para dentro do palácio, ele profetizou, que cuidou dele para que ele não morresse, que cuidou dele na beira do Querite, que cuidou dele com a viúva de Serepta, que esteve com ele quando ele destruiu os profetas de Baal, o guardaria de Jezabel ou não? Sim, guardaria. Mas quando ele recebe a notícia, o que é que ele faz? Ele foge e diz: eu quero salvar a minha vida. Pensa uma contradição que aconteceu aí. Aí ele chega no deserto chamado de Berseba, ele deixa o moço dele uma distância, entra debaixo de um pé de zimbro, que é um arbusto com poucas folhas, no meio do deserto. Ele enfia debaixo daquele aquele arbusto e diz assim: Senhor, tira agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Minha pergunta é: ele queria que Deus matava ele ou não? Se ele quisesse morrer, ele ficava lá, enfrentasse Jezabel então. Por que é que ele não quis enfrentar a mulher que ia matar ele, mas ele chegou no deserto e falou: Deus, tira a minha vida? Ele não queria morrer, ele só queria, no meio do problema, receber um carinho de Deus. Entende? Então ele dorme no meio do deserto, no meio da areia quente. Preste atenção na preocupação de Deus para com seu filho. Ele está lá no meio do deserto, dormindo. De repente, Elias, que ele acorda, ele vê que tinha comida do lado dele, tinha bebida, e ele percebe que tem um varão diferente do lado dele. O que é isto? Eu vejo, eu faço um cenário, sabe? Eu vejo Deus do céu, olhando para o profeta desanimado, olhando para o profeta na crise de ansiedade, pedindo a morte.
e falando para o seu ser celestial: desce no deserto de Berseba e desperta o meu filho, anima o meu filho que está desanimado. Talvez, se eu não abrir a cortina e mostrar para você, você não vai conseguir entender. Nesta noite, a igreja não está cheia, porque era para você estar aqui. E nesta noite, com certeza, Deus do céu nos inspira esta palavra. Se você não sabe, pastor é chamado de anjo. E anjo é um mensageiro de Deus. Tenha certeza que Deus nesta noite está nos inspirando esta palavra para dizer: diga para o meu filho, diga para minha filha, que no meio desse deserto eu não vou abandoná-lo, eu não vou abandoná-la, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela no meio desse deserto em que estão atravessando. Elias comeu, bebeu e fez como aquele servente pedreiro, foi dormir. Quando ele está dormindo, parece ouvir o anjo chegando lá, desculpa a colocação, você da internet, cansado da viagem. Ele chega lá, Deus fala: dá uma olhada outra vez. Que ele olha, ele está dormindo de novo. E Deus fala: desce outra vez. Desce outra vez. E desperta ele outra vez. E então ele volta. Quem sabe Deus já falou com você uma vez que este não é o seu lugar, ou que a posição que você está não é a dele, que é para você tomar uma decisão, e você continua dormindo. Então o anjo desperta Elias pela segunda vez e diz: rapaz, levanta, come, bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Ele estava dizendo: Elias, quem falou que é hora de você parar? Quem te anunciou isto? Quem te mandou um e-mail falando para? E Elias então levanta, come e bebe. E aquele alimento do céu, Carlinhos, foi tão forte que ele caminhou 40 dias e 40 noites e entrou dentro de uma caverna em Horebe e se escondeu lá. Ok, eu encerro aqui com 4 minutos. E eu concluo dizendo: nenhum de nós que fomos alcançados por Deus foi de alegre. Nenhum de nós que fomos alcançados por Deus foi para ficar parado. Nenhum de nós que fomos alcançados por Deus foi para fazer um número em uma cadeira da igreja. Mas quantos de nós, alcançados por Deus, éramos como uma empresa falida que Ele nos reconstruiu, e hoje que estamos bem, hoje que estamos regenerados, hoje que estamos transformados, hoje que estamos libertos, hoje que estamos batizados no Espírito Santo, hoje que gozamos dos dons espirituais, entramos dentro da caverna, vendo o que tem que ser feito sem fazer, e não entendemos o nosso chamado. Nesta noite, cada um de nós que estamos presentes e nós que estamos através da rede social, somos um Elias que Deus está chamando da caverna e perguntando: o que você está fazendo aí? Em outras palavras, Deus estava falando para o profeta: foi para isto que eu te chamei? Para você enfiar dentro de uma caverna e achar que tudo está terminado? Ou em outras palavras, ele estava dizendo: você acha que eu não te encontraria? E eu digo para você nesta noite que está me assistindo: você acha obreiro, você acha pastor, você acha evangelista, você acha missionário, que Deus não está te vendo?
Você achou que ele não te encontraria? Ele simplesmente está dizendo: não é hora de parar. Recomece a tua caminhada. E então, Elias diz: eu tenho sido extremamente zeloso. Eu cumpri o que o Senhor pediu, mas mataram todos os profetas, e só eu fiquei, e estão procurando a minha vida, por isso eu estou escondido. Deus olha para Elias e diz assim: quem te falou que está só você? Eu guardei 7.000. O que eu quero dizer com isto, você que está parado, choramingando, eu estou dizendo para você que Deus está conservando o seu lugar, mas tem 7.000 batendo na porta, querendo o seu lugar. Então volte e ocupa o seu lugar enquanto é tempo, antes que outro ocupe, antes que outro pegue o seu lugar. Ainda não é tempo de parar. A igreja não foi arrebatada e você não cumpriu ainda o que tinha que ser cumprido. Então volte enquanto é tempo. Àqueles que estão conosco na igreja, eu quero dizer para vocês que caverna não é lugar para se esconder. E quero dizer a vocês que nesta noite Deus encontrou vocês e está dizendo: saia para fora, ainda não terminou o propósito nas suas vidas. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É bom estar com vocês, sempre, sempre bom estar com vocês. Amanhã, eu já disse, nós estaremos aqui trazendo uma ministração um pouco diferenciada. E eu vou novamente pedir aos irmãos, só lembrando que nós, eu fico bronqueado quando vou falar isso, porque eu sempre preguei que a máscara dos crentes vai cair, e agora eu tenho que falar: coloque a máscara em nome de Jesus. Não, agora não, só amanhã agora, tá? Então amanhã vamos estar todos de máscara, porque eu quero que a câmera faça uma tomada, né? Para que isso vá para a rede social, e aqueles que têm, não sei por que não vem na sexta, eles olhem e vejam que tem um número bacana na sexta-feira, ok? Que Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Missionária, vem orar. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia. Fechamos nossos olhos e oramos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda que foi ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, e obrigado, Senhor, por nos amar, por cuidar de nós. Pai, nos despedimos aqui nessa noite. Nos leva para os nossos lares na Tua graça e na Tua proteção. Pai, continue, ó Pai, falando aos nossos corações em nossos lares. Obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Jorge. Obrigado por cada membro aqui presente. Obrigado por cada vida que assistiu essa live e acompanhou o culto, Senhor, nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.